coisa que você pense em planejar para construir alguma coisa, vai ter como pressuposto que você lá na frente tenha uma boa situação financeira. E se lá na frente você quer ter uma boa situação financeira, só tem um jeito. Você precisa se organizar hoje. Então, o que a gente vai falar é do hoje, é de como é que eu organizo a minha vida financeira hoje, pensando no que eu quero construir para frente, naquilo que ao longo de um médio prazo, 2, 3, 5 anos, eu vou realmente me planejar e vou construir ao longo da minha vida, né? Aí aqui eu vou utilizar a frase aí do ex-presidente dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson, que diz o seguinte: nunca gaste o seu dinheiro antes de receber. Por que eu vou começar com essa frase? Porque é muito fácil, hoje em dia, com todas as ferramentas que a gente tem, de cartão de crédito, de Pix, transfere daqui, transfere para lá, pode pagar, pode abrir conta, etc. É muito fácil a gente ser induzido a gastar o nosso dinheiro, né? E aí, com todos aqueles gastos arbitrários, realmente, aquilo que não faz parte de alguma coisa que a gente se organizou. O princípio, então, é a gente entender que eu só posso gastar depois que eu receber, depois que eu tiver esse dinheiro. Então, se eu não souber, se eu já tenho um dinheirinho guardado, se eu já tenho ali uma reserva financeira, como é que eu vou pensar em gastar? Seja com cartão de crédito, seja como for, né? Então, esse dia a dia que a gente vive hoje é um dia a dia muito facilitador, né? E que nos direciona a um gasto desenfreado. E é isso que a gente precisa parar e refletir aqui, né? Nas compras parceladas, juros e multas, ou ainda quando a gente compra alguma coisa, não consegue pagar, e aí tem que pagar de novo uns juros, e por que eu não deixei de comprar no momento, ou comprei algo com menor valor? Às vezes eu percebo assim, a gente comprando bens de consumo através do cartão de crédito ou de forma parcelada. Bens de consumo, o ideal é a gente comprar à vista. Então, deixar para comprar parcelado aquilo que seja realmente um investimento, quando você está adquirindo um bem. No dia a dia, se eu preciso parcelar para comprar uma bolsa, será que aquela bolsa é adequada para mim nesse momento? Então, não seria melhor eu comprar uma bolsa diferente ou deixar de comprar por um impulso de consumo, mesmo que ela esteja parcelada em 10 vezes de R$ 100? Então, isso é o que a gente vai aqui tentar lutar contra, tá bem? Ou fazer mais renda para que você, entendendo que o seu gasto vai ser assim, você consiga suprir esses gastos, né, que você deseja ter. A gente já começa aqui, então, a falar, gente, que organização financeira não é aquele trem chato de um monte de planilha, de app, que vocês vão falar assim, lá vem a Renata agora abrir uma planilha de Excel cheia de fórmula chata e falar para eu ficar aqui um mês preenchendo essa planilha. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de a gente mudar hábitos, da gente se esforçar, às vezes, contra o impulso, de ter disciplina, da gente minimamente ler uma conta quando a gente recebe essa conta e saber o que está sendo cobrado ali, de quando a gente recebe a nossa conta de energia elétrica, olhar a média de gasto dos últimos 12 meses, checar se essa média, ela está... O que eu estou fazendo que em abril, maio e junho eu estou gastando mais energia elétrica? E aí, para o próximo ano, eu me programo para não ter mais energia elétrica. Então, é hábito, é esforço, é disciplina. Planilha e app é facilitador, pode te ajudar. Isso se você tiver habilidade, se você gostar. Tem gente que gosta, tem gente que está lá, ó, com o telefone na mão e está o tempo inteiro. Comprei uma bala, registra. Tem até os apps que já são, tipo, automatizados, né? Gastou no débito, no crédito, ele já alimenta ali e já até atualiza para você. Depois você só classifica. Mas não estou falando disso, tá, gente? Eu não estou falando daquele trem chato de ficar preenchendo planilha e, ó céus, ó vida, por que eu tenho que ficar me organizando desse jeito? Eu estou falando de a gente mudar
hábitos. E o que a gente vai precisar é de algumas folhas em branco, um cotoco de lápis, para começar a anotar algumas coisas. A gente vai ter que fazer uma continha, a gente vai ter que fazer a receita, menos o que a gente gasta, para que a gente tenha um diagnóstico, mas não é nada muito complexo. Pode ser feito num caderninho, lá naquele caderninho que a gente ganhou da Newton quando a gente entrou, com um lápis, e a gente vai anotar na folha primeira, identificação da receita, quanto é que a gente ganha, a gente vai levantar as nossas contas fixas, a gente vai levantar todos os nossos gastos gerais, aqueles que são aleatórios, né? E aí, ó, vocês começam a perceber que a gente já está falando, sim, de uma organização financeira. E que se isso for estruturado, mesmo que anotado numa folhinha de papel, a gente vai ter a sensibilidade e vocês vão ter esse mapa mental aqui de como é que a gente chega nesse diagnóstico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nessa folhinha em branco, anotar qual é a nossa receita líquida. Para quem recebe um holerite, um demonstrativo de pagamento, para quem trabalha numa empresa, é o valor líquido. Então, é aquele valor depois que já tirou os impostos e todos os descontos que a empresa faz. Para quem é um autônomo, significa pegar aí, pelo menos, Renata, mas eu não sei quanto é que eu vou ganhar. Mas você tem ali um histórico dos seus últimos 6 meses, você tem uma sazonalidade. Então, é a receita líquida, seja lá no seu holerite ou na sua média dos últimos 6 meses de algum trabalho que você faz que não seja registrado. Bem, identificamos... Renata, Pois não, Carol? a Rosânia levantou a mão, parece que ela quer fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Rosânia. Pode fazer, Rosânia. Renata. Olá. Tudo bom? Tudo jóia. Então, Rosânia é sua cunhada, tá? Ah, tá bem. Só para talvez tenha alguém, outra pessoa parecida. Então, eu tenho muito essa questão aí que você está colocando, essa dificuldade com relação a isso. Eu queria só deixar aqui, com relação ao que você falou, não gastar, essa questão da divisão, de dividir, comprar coisas desnecessárias, dividindo e tal. Eu fazia isso demais da conta. Então, assim, só para reforçar o que você disse, eu sei que está até meio atrasado, mas eu parei de fazer isso e é impressionante, o que não sobrava nem um centavo do salário no mês, começou a sobrar um pouquinho, entendeu? Por não fazer conta mais, não parcelar mais nada, só usar cartão de débito. Crédito, não uso mais nada, entendeu? Entendi. Não, Rosane, é muito assim, pertinente a sua contribuição, porque a gente vai entender o quanto que isso é importante mesmo. A hora que a gente estiver falando aqui dos gastos que a gente faz sem ter uma organização, ou então de forma parcelada, gente, de grão em grão a galinha enche o papo, isso é verdade. E o inverso é verdadeiro. Grãozinho que você vai largando é seu saquinho de grão, seu saquinho de grãos que vai diminuindo. Então, isso é verdadeiro e vale para os dois lados, né? Então, obrigada, Rosânia, pela contribuição aí, viu? Eu que agradeço. Tá bom, obrigada. E aí, assim, como eu estava dizendo, a receita líquida foi construída, agora vamos fazer o trabalho que a Rosânia fez? Vamos levantar todos os custos fixos que a gente tem, todas as despesas, e isso significa, gente, juntar absolutamente tudo que a gente paga. Tudo. São os boletos, todas as notinhas que você recebe. Então, se eu tenho uma casa alugada, é o valor do aluguel, é o condomínio, a água, a luz. Respirei, não ganhei nada,
essa conta existe para pagar. São os nossos custos fixos. A mensalidade da faculdade, gente, a mensalidade do filho na escola, o material que a gente comprou, a fatura do cartão de crédito, porque algumas coisas, sim, a gente precisou usar lá o cartão de crédito, até para que a gente possa aproveitar as milhas. Então, não necessariamente comprar parcelado no cartão de crédito, mas usar a ferramenta do cartão de crédito, que pode trazer alguns outros benefícios. Então, aqui a gente está falando de reunir todas as nossas despesas. Nós não estamos analisando nada por enquanto, tá, gente? A gente foi lá, levantou a receita, agora a gente está reunindo as nossas despesas, incluindo o cartão de crédito, a gente não pode esquecer dele, e lá naquela folhinha em branco, a gente está colocando um por um. Aluguel R$1.000, condomínio 200, faculdade R$500. A gente vai lá e vai colocar todos os nossos custos fixos. E aqui é onde eu trago para vocês a primeira dica e aquilo que comigo começou a funcionar. Meu primeiro salário, gente, ele foi de R$300, isso há mais de 25 anos atrás, quando eu ainda estudava, e eu tive a oportunidade de, na escola onde eu me formei em inglês, dar algumas aulinhas de inglês para os menininhos, para as crianças lá de 4, 5 anos. Meu salário era de R$300, né? E quando eu pensei assim, uau, agora eu tenho um salário de R$300, porque eu não tinha pagamento do meu pai, eu não tinha nenhum tipo de ajuda ali, né? No primeiro mês, eu consegui afundar os R$300 e ficar devendo o dobro, porque eu pensava que aquele R$300, acho que ele proliferava ali, né? E eu confesso para vocês que no meu primeiro salário de R$300, eu já devia 600. E hoje eu penso que se há 25 anos atrás, nesse meu primeiro trabalho de R$300, se eu tivesse a consciência e se eu tivesse começado a fazer o meu fundo de reserva. O que eu estou falando aqui para vocês, gente? Ao levantar todos os custos fixos que vocês já têm hoje, incluam um novo custo fixo. Ele tem vários nomes. A gente chama de pay yourself first, então, pague você primeiro, financie a sua vida futura, abrace a sua riqueza. Tem vários nomes que a gente pode dar para isso. Não importa. O que importa é que ele pode ser pequeno. Se você tem hoje um salário de R$1.000, ou se você tem um salário de 2.000, ou se você tem um salário de 20.000, não importa. Mas que você guarde ali, que você gere um boleto para você, porque a gente só paga boleto, né? A gente só sabe pagar boleto. Gera um boleto para você num valor de 10% a 30% da sua renda. E esse boleto, você faz com ele o que você quiser. Você pode abrir uma conta da poupança, você pode ir lá comprar dólar e guardar debaixo do seu travesseiro, você pode tirar o dinheirinho e botar no seu cofrinho, não importa como é que você, ou se você tiver mais habilidade, invista em algum fundo, numa previdência, alguma coisa mais especializada, não importa quanto seja e não importa como que você vai juntar esse dinheiro do fundo de reserva. Mas comece a fazer imediatamente. Hoje é dia 8 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, tem 3 dias que você recebeu o salário. Aceitem a minha recomendação. Pega o salário de fevereiro e fala assim, se eu ganho R$1.500, eu vou tirar nesse mês, pela primeira vez, o meu fundo de reserva e ele vai ser de 10%. Mas, Renata, eu já entrei devendo no mês, eu já estou devendo, eu já devia ao banco. Calma, nós vamos falar lá na frente em como é que a gente organiza essa bagunça se ela já existe. Mas, existindo ou não essa bagunça de, no final, sobrar ou faltar,
faça isso na sua vida a partir de hoje. Se for 10, se for 20, se for 30%, abrace a riqueza na sua vida. Vai sobrar dinheiro no final do mês. A partir de agora vai sobrar. E como vai sobrar? Eu já vou emitir aqui, ó, meu boletinho, que é R$1.000 e que eu vou fazer, ó, uma transação automática para minha conta de poupança todos os meses. Esse dinheiro, gente, ele vai servir para um bocado de coisa. Ele vai servir para uma emergência, ele vai servir para um carro que quebra, ele vai servir para uma viagem que você deseja fazer, ele vai servir para daqui 2 anos, quando você terminar a sua graduação, você já ter o dinheiro da sua pós-graduação, ele vai servir para muita coisa, né? E que seja, inclusive, para você doar para a ONG que você deseja trabalhar, ou que seja para você fazer um trabalho beneficente, não importa. Tire a partir de agora, e se você não constrói um fundinho de reserva, passe a construir a partir de agora. E ele precisa fazer parte das suas despesas fixas. Ele não pode ser uma despesa, um gasto que, se sobrar, eu entrego, eu guardo. Se sobrar, ele já sobrou, gente. Pode ter certeza que ele já sobrou, tá? E aí, a gente vem para os custos variáveis. Aqui é onde a gente precisa de um pouquinho mais de capricho, porque talvez você não tenha estudado ainda os seus costumes. Você não tenha percebido ainda que toda vez que você vai naquele determinado barzinho com os colegas, você acaba gastando demais e passando no cartão de crédito. Você não está muito lembrado que sempre que você vai na casa da sua mãe, você compra um presentinho para ela, e eu não estou dizendo que é para a gente ser sovina, não, tá, gente? Eu não estou dizendo para nada disso. Eu estou dizendo para a gente usar a criatividade para essas outras coisas, mas para a gente avaliar quais são os nossos costumes de gastos. E aí, então, aqui eu recomendo que depois que você organizar aqui, por 30 dias, você anote quais são os seus costumes de hábitos, nessa folhinha em branco mesmo. Então, quando eu vou em tal lugar, eu costumo gastar isso. Se eu vou no shopping, eu sempre compro o chocolatinho tal, e que ele é mais caro, eu me permito dar isso de presente. Quando você juntar tudo isso, e a gente tirar da nossa receita o nosso custo fixo e o nosso custo variável, a gente vai ter um diagnóstico, que pode ser um diagnóstico de faltou dinheiro ou sobrou dinheiro. A gente vai falar primeiro se faltou dinheiro. Então, vamos lá. Eu tenho um salário de 2.000, eu peguei os meus custos fixos, eu peguei os meus gastos que eu fui anotando lá ao longo de 30 dias, ou que eu já imagino mais ou menos quanto eu gasto. Eu vou na manicure uma vez por semana, então eu pago R$20, eu faço escova uma vez por semana, enfim, eu tenho lá os meus gastos e fixos, mais gastos acessórios. E o meu investimento na minha vida futura, lembre-se que a partir de hoje, a gente paga o nosso futuro primeiro, junto com as nossas contas. Então, aquele valorzinho lá que você vai tirar para uma reserva futura, ele já está aqui dentro do seu custo fixo. Se na hora que você fechou essa conta, gente, 2.000 menos 2.200, faltou R$200, a gente vai ter que encontrar uma forma de recuperar esses R$200. Por quê? Porque senão você vai ter que conviver com uma dívida. E o que a gente está falando aqui é da gente se organizar, justamente para que a gente não tenha dívida, para que eu tenha uma condição financeira boa lá na frente e para que eu consiga ter um planejamento orçamentário que me permita construir coisas que eu quero construir, né? Bom, quando a gente fala da revisão das despesas fixas, significa o seguinte: aqueles 20 boletos que você pegou lá, que você listou como despesa fixa, se você nunca fez isso, você vai ter que sentar e você vai ter que ler a sua conta. Então, o meu boleto da faculdade é Renata Pereira de Souza Melodiva, eu pago o valor tal, se eu pagar até o dia 5 é esse valor, se eu pagar no dia 6 eu tenho juros e multa. Cada uma das suas contas, você precisa ler
a conta. À medida que você lê a sua conta com atenção e que você compara essa leitura com períodos anteriores, isso já pode te gerar insights de coisas que você tem no seu custo fixo, que você sempre pensou que você tinha que gastar aquilo, mas que você pode pensar numa forma criativa de não ter que gastar mais aquele valor, seja eliminando o gasto ou reduzindo o gasto. E aí, então, vamos lá, você tem uma conta de energia elétrica que na sua casa é hoje de R$ 200. E aí vocês são 4 pessoas na sua casa. É uma conta muito alta, gente, muito alta. Então, a gente tem que ir lá e ler a conta de energia elétrica para saber qual é o nosso maior horário de consumo. É de dia ou de noite? Porque a gente tem valor de energia, né? Tem o valor do dia, tem o valor da noite. Será que eu consigo administrar aqui para gastar menos durante o período de pico, reduzir a conta da minha energia elétrica? Veja, se você assumir um compromisso, que sua conta de energia elétrica que é hoje, de R$ 200, que você vai economizar 20% do valor da sua conta, e esse 20% representa R$ 40, R$ 40 vezes 12 vai dar R$ 480 no ano. Então, se a gente estava aqui, nesse exemplo desse coleguinha, que faltou R$ 200, ao longo do ano, que daria uma perda de pelo menos R$ 2.400, opa, eu já encontrei ali R$ 480. E, gente, tenha certeza que você está fazendo, mas ele não está de acordo com a receita que você ganha. E o que acontece é o seguinte: aqui a gente vai sair da nossa zona de conforto. Por quê? O item seguinte significa você identificar cada conta pela proporção do seu salário. Então, digamos que você tenha hoje um salário de R$ 2.000 e você pague um aluguel de R$ 1.000. 1.000 sobre 2.000 significa que 50% do seu salário é para pagar o aluguel. Bem, mas por que você paga R$ 1.000 de aluguel? Ah, porque eu escolhi morar nesta rua, porque essa rua tem este ponto próximo, porque essa rua é na mesma rua que a minha mãe mora, ou é na mesma rua do meu namorado, enfim, não importa. Mas essa análise vai te induzir a fazer algum tipo de avaliação se aquela despesa que você tem, naquela proporção, está de acordo com o padrão de vida que a tua receita te permite ter naquele momento. E talvez, se você mora hoje num apartamento de 3 quartos, num determinado local, cujo aluguel é tanto, talvez, e que isso compromete 50% da tua renda, talvez você tenha que buscar uma negociação do valor do aluguel com o proprietário. Ou ainda que você tenha que buscar um outro local para morar. E eu estou usando esse exemplo extremo, porque é para incomodar mesmo. Porque às vezes a gente fica lá, ó vida, ó céus, eu gasto tanto dinheiro, mas a gente não vai entender por que a gente gasta aquele dinheiro, porque são as escolhas que a gente fez, né? Então a gente escolheu muitas vezes gastar muito dinheiro por algum benefício ou gastar mais dinheiro por algum benefício, e a gente tem que aqui, nesse momento da proporção do salário, do gasto com o salário, verificar qual o benefício que esse gasto está te trazendo, né? Então, isso é muito importante. Revise todas as suas contas, passe por todas as suas contas. Na metodologia de OBZ, quando a gente faz isso dentro de uma empresa, gente, a gente descobre tanta
conta que a gente paga, e que a gente paga, e paga por quê? Ah, paga porque um dia a gente precisou, e aí ficou lá dentro de uma empresa. É lógico que eu estou falando de uma organização com milhares de contas para pagar, mas às vezes, lá na sua fatura do cartão de crédito, tem lá um serviço que você contratou e que você, todo ano, está pagando por ele que você não está percebendo. Então, é isso que você precisa fazer, você precisa revisar tudo. Outra coisa, gastos arbitrários. A blusinha que eu compro porque estava barata. O restaurante que eu fui porque eu achei que eu deveria ir. O presentinho que eu queria comprar. Volto a dizer, eu não estou incentivando absolutamente nenhum de vocês a ser sovina, a não investir naquilo que te dá prazer. Mas se a gente está em algum momento, passando por um momento um pouquinho mais apertado, estes gastos precisam ser contidos. E eles só podem ser realizados se você tiver sobrando. Como aqui a gente está usando um caso que está faltando, então, o que a gente vai fazer? Ao invés do restaurante, a gente vai fomentar o piquenique. A gente já tem lá o gasto fixo com o mercado. Então, a gente vai criar situações que possam nos trazer divertimento, que possa trazer tudo aquilo que a gente precisa, mas com um custo menor, com uma despesa menor, né? E o por último aqui, mas o que eu acho que é o mais importante de tudo que eu tenho para falar para vocês quando o dinheiro falta. Aumente a sua receita. Na verdade mesmo, não é nem quando falta. Crie uma receita complementar à sua receita líquida atual. E aqui, gente, eu estou falando desde algo sem profissionalização nenhuma até algo totalmente estruturado. Então, desde você fazer, Renata, o seu brigadeiro é o melhor de todos do mundo. Faz o seu melhor brigadeiro do mundo virar um negócio? Você nem está precisando do dinheiro, mas aquele brigadeiro que você faz, que é algo para pagar aquele boletinho que você fez lá, que é aquele boleto da minha reserva, né? Ou ainda, se você é músico, se você toca um violão, quem sabe formar uma banda e com a sua turma aí, sábado e domingo, usar o dom que você tem da música para vender pequenos shows com os amigos, com a turminha, ou ainda, gente, de algo bem profissionalizado mesmo. É pegar lá e, olha, eu tenho muita aptidão para lidar com a bolsa, então eu vou pegar um dinheirinho aqui, eu vou lá, eu vou lidar com isso. Ou, enfim, eu acho que a Carol aqui, ela pode me ajudar muito mais com os argumentos para isso. Não estou me aguentando. Eu vou te deixar falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, gente, o que enriquece não é o dinheiro que a gente ganha lá na folha de pagamento, aquela receita líquida de Renata, gerente financeira, minha receita líquida tal. O que enriquece é o que a gente faz depois do trabalho. Seja uma hora extra, seja uma renda complementar, não importa o que seja. E outra coisa, a sua renda principal, ela pode faltar. Ou porque o empregador resolveu que ele não quer te pagar mais, ou porque você resolveu que você não quer mais aquele empregador. E se isso acontecer, você precisa estar preparado para esse momento. Então, devagar, ir construindo essa receita extra. Carol, o que você quer? Você quer? Então, Renata, é algo que casa muito com o que o Carreira sempre traz para os alunos, para os egressos, que é justamente esse conceito de trabalhabilidade, não só de empregabilidade. Então, a gente não deve pensar só em trabalho, CLT, um estágio, algo formal. Inclusive, eu sempre digo isso para o pessoal.
as nossas experiências, todo o trabalho que a gente produz, mesmo que seja informal, isso também vai trazer benefício para a nossa carreira, vai trazer crescimento, etc. E aí não é só crescimento em termos de conhecimento técnico, desenvolvimento de competências, mas também de grana. E aí o que eu falo para a galera é o seguinte, gente, você está precisando de vender bolo no pote? Venda. Tá precisando, tá, você faz, sei lá o que é que você faz, faça. Renda é trabalho. Então, geração de renda é fundamental. Só, né, gente, que aí a Renata pôs a cereja no bolo aí. Porque a Renata diz, então, que não é só o trabalho, na verdade, que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho, né? E aí que ela até estava comentando comigo mais cedo, né, Renata? Sábado, domingo, feriado, pós-horário de trabalho. Então, a gente fica, às vezes, muito limitado, assim, 8 às 18. Cheguei em casa, tomei meu banho, vou comer, assistir televisão. E aí, nesse período, você pode fazer milhares de outras coisas. Eu fico empolgadíssima com essa fala, viu, gente? E acho que isso tem tudo a ver conosco, que estamos aqui na Newton, nós que somos profissionais que, em geral, não recebemos nada assim de mão beijada, todos temos que lutar pela nossa faculdade, temos que lutar pelas nossas casas, pelos recursos que nós conquistamos, a gente tem que trabalhar. Isso é ótimo, né? E isso não desmerece o nosso diploma, certo, Renata? Absolutamente, absolutamente. Isso não desmerece o nosso diploma. Então, assim, aquilo que a gente estudou e o nosso diploma não significa quem é a gente, né? A gente não é só capaz de fazer aquilo que o nosso diploma abriu de portas para a gente. A gente é capaz de fazer um bocado de coisas mais, gente, um monte de coisas. E Ô, assim, Renata, aqui, ó, tem depoimento aqui, ó. A ah, Liliane, ó, quando fiz minha primeira graduação, surgiu a ideia de fazer os brigadeiros para vendas em sala de aula e para complementar a renda. E hoje acabou virando outro negócio. Além do trabalho na Newton, também tenho a Doce Encanto Lili, a Doce Encanto Lili. Olha só que legal, é isso aí, gente. A não Liliane é? para a gente um exemplo. Ela provavelmente, né? Eu não sei se a Liliane, depois, se ela quiser escrever para a gente, eu não sei se ela começou a fazer isso porque as pessoas gostavam do docinho dela e aí falava assim: não, Liliane, me vende um docinho desse, ou se ela começou a fazer porque começou a faltar. Ela percebeu que faltava e aí ela foi lá e falou: opa, então peraí, eu faço um negócio gostoso aqui, eu vou vender para os meus amigos, né? Então, eu não sei se foi uma situação ou outra, mas com certeza aquilo que a gente tem de dom, aquilo que a gente tem de hora livre, ou mesmo naquilo que a gente tem formação mesmo, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou formada, eu sou administradora, sou formada em ciências contábeis. Então, além de trabalhar na Newton, o que eu posso fazer? Ah, eu posso ter aqui um cliente que eu vou fazer uma gestão financeira da empresa dele, de uma pequena empresa, um amigo que tem uma pequena empresa e eu vou lá e eu vou oferecer o meu serviço. Ou ainda, vamos usar o pior dos exemplos. Eu sou uma compradora de sapatos compulsiva. Eu não posso ver um sapato na minha vida. Aí eu compro um monte de sapato, eu não tenho nem onde guardar. Gente, cria uma página na internet e faz um brechó dos sapatos que você compra. Compra o sapato, usa uma vez e ó, vai lá e publica. Você vai viver de comprar e vender sapatos, mas você vai gerar uma renda com aquilo que é um problema, que hoje pode ser uma compra compulsiva de alguma coisa. E eu não estou aqui incentivando ninguém a comprar nada compulsivamente, não, tá? Eu só estou dando um exemplo do que pode ser feito com algo que a gente tem acumulado em casa, né? Por exemplo. E aí, gente, qual que é o pior do pior do pior de tudo quando falta? É a gente ficar devendo. E aí não importa se você está devendo a faculdade, não importa se você está devendo a padaria, se você está devendo o mercado, se você está devendo o seu pai que te financia, não importa. Tenham uma coisa em mente: nada é mais caro do que juros e multas. Nada é mais caro do que isso. Então, frente a uma possibilidade de dívida, ou se hoje você tem dívida, não foge, não corre.
vai no seu credor e busque uma negociação. Mesmo que essa negociação, gente, seja pagar em 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei qual é o tamanho da tua dívida, mas ela certamente te tira a paz. Ela te tira ali da concentração de uma organização. Então, negocie a sua dívida. E eu não estou dizendo só isso porque eu sou gestora financeira da Newton e porque a gente faz as negociações financeiras da Newton, não. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo porque no momento em que sua dívida ela é pequena, ela é só de um boleto, ou se a sua dívida ela pode começar a existir porque você se descontrolou, é uma coisa. Agora, se a gente está falando de uma dívida acumulada a partir de uma outra dívida que foi feita, a tua credibilidade numa negociação pode ser questionada. Então, o melhor é que a gente, ao sinal de qualquer dívida, ou se ela já existe, gente, negocie, parcela sua dívida. E aí, lá naquela despesa fixa, já inclua a renegociação que você fez. Mesmo que você deva 10 mil reais e que você vai pagar em parcelas de 100 reais. Não importa, procure o teu credor e procure uma forma de buscar uma negociação que te exclua os juros e multas. Esse é o pior, né? Assim, é a pior conta que a gente paga é os juros e multas, tá? Bem, e por outro lado, né? Se sobrou dinheiro, gente, eu fui lá, meu salário era de 2 mil, levantei os meus gastos fixos e os meus gastos, já incluí aquele 20% que eu quero me pagar todos os meses, então eu quero ter o meu fundinho e ainda sobrou 200 reais. Investe no que for, previdência privada, médio prazo, longo prazo, compra um consórcio, não importa. Investe. Sobrou dinheiro, gente? Não deixa ele ali perdido na conta, não. Encontra uma forma, uma organização para que você já tenha o direcionamento do dinheiro que sobrou. E olha, eu vou dizer para vocês, tem gente que ganha R$ 1.000 e que faz sobrar 200, que faz sobrar 100, que faz sobrar 50. E tem gente que tem um salário de 20 mil reais e que no final do mês, gente, a hora que o salário cai, ó, puf, o banco come tudo, porque tá devendo já tudo, já gastou. Lembra aquela frase lá do Thomas Jefferson? Antes de gastar o dinheiro, já gastou tudo. Então, isso que eu disse para vocês aqui agora, da questão do diagnóstico de sobra ou de falta, ele serve se a gente ganha 2 mil, 20 mil ou 50 mil. E em todas as fases da nossa vida. Não importa realmente qual seja a fase. Tem um estudo, eu não me lembro agora exatamente qual que é a faculdade, etc., mas tem um estudo que eles dizem o seguinte, que quando a gente tem uma organização financeira e a gente faz um planejamento orçamentário, isso da nossa vida pessoal, quando você tem uma organização financeira, você já tem 50% de probabilidade do seu planejamento orçamentário dar certo. Você já caminhou metade do caminho, gente. Então, se lá na frente, puxa, eu quero ter um dinheirinho para daqui 10 anos poder fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu quero daqui 3 anos fazer a minha super pós-graduação na Newton. Eu quero, não importa o que você quer. Só vai ser possível se você fizer um fundo e que você tenha condições de fazer sobrar dinheiro para um investimento futuro. Então, isso só é possível se a gente encontrar na nossa cabeça essa organização, né? Eu vou caminhar aqui para finalizar. E aí, Carol, você quer dar uma olhadinha no chat? O que tem? Se a gente tem pergunta, se tem mais alguém querendo fazer pergunta. Não, pode seguir, Renata. O pessoal está aí comentando aqui que realmente tem gente que ganha 20 e gasta 30 e tal, enfim. E se vocês tiverem perguntas, pessoal, podem mandar aqui no chat. É isso aí. Pois Pode é. seguir.
E aí, gente, quando a gente está falando de investimento, e aí já pincelando um pouquinho daquilo que eu disse para vocês, que é o nosso planejamento orçamentário, o que é bom a gente fazer em algum momento? A gente listar quais são os nossos sonhos e os nossos objetivos. Então, eu quero comprar uma Porsche Cayenne, eu quero ter uma casa em Copacabana, eu quero construir uma ONG, eu quero, não importa qual seja o seu sonho, qual seja o seu objetivo. Lista todos, aquele mesmo papelzinho branco que a gente usou lá atrás. Depois que você fizer a sua receita, depois que você levantar os seus custos fixos, os seus gastos gerais, que você entendeu que sobra, foi lá, recalculou, apertou, putz, fiz caber aqui, lista quais são os seus sonhos e quais são os seus objetivos. E prioriza. O que você quer? O que você quer mais? O que eu quero mais é isso aqui. Em qual prazo? Isso aqui eu quero em 6 meses, isso aqui eu quero em 1 ano, isso aqui eu quero em 10 anos. Faz a mensuração financeira. Então, eu quero comprar um carro zero, eu quero ter o prazer de comprar um carro zero. Um carro zero hoje custa, do modelo que eu quero, custa R$100 mil. Então, você priorizou que isso é o que você quer primeiro, você quer isso daqui 5 anos e ele custa R$100 mil. Bem, dividiu 100 mil por 5 anos, pela quantidade de meses de 5 anos, você vai saber quanto é que você precisa guardar dinheiro. Ou fazer de dinheiro com a sua renda extra. Então, o planejamento orçamentário, ele vai ser isso. Aquilo que você tem de objetivo de construir, lista, prioriza, mensura quanto é e divide pela quantidade de tempo daquilo que você quer para você entender quanto de dinheiro que você vai precisar para realizar esse sonho. E por que isso, gente? Para que lá na frente a gente não tenha uma frustração, né? Então, lá na frente não tem assim o que dizer assim, ninguém me avisou. Não, a Renata aqui, hoje eu estou avisando vocês. Guarda dinheiro, entende o que você quer de objetivos, de planos e busque ou através da revisão dos seus gastos, da revisão das suas despesas, fazer sobrar dinheiro da sua receita atual, ou encontre uma forma de gerar renda extra para pagar este seu sonho, para custear esse seu sonho lá na frente, tá bem? E aí, tudo que eu disse aqui só tem uma coisa, né? A gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Se hoje eu ganho pouco, eu tenho que gastar menos, ou então eu tenho que passar a ganhar mais, né? Se eu já ganho bem, mas eu gasto muito, eu tenho que revisar o que eu gasto. O resumo de tudo que a gente falou aqui é só isso, gente. Gaste menos do que você ganha. Faça uma organização da sua receita, das suas despesas, encontre o diagnóstico, sobrou ou faltou. E se faltou, se organiza para ganhar mais ou gastar menos, né? Então é isso. O que a gente tem aí para conversar mais sobre isso? Renata, o pessoal está perguntando se você dá mentoria sobre investimentos de renda variável. Não, eu não tenho conhecimento técnico, né, suficiente para uma mentoria de rendimentos variáveis. Eu ainda não tenho, mas estou estudando para isso. Estou estudando. Muito bem. Outra pergunta é o seguinte: uma pessoa disse que não tem habilidade para investimentos complexos. Pergunta se poupança é uma boa opção para o que sobrar do salário. A poupança é aquilo assim, gente. O valor, ele já está ali determinado de quanto é que a gente vai ter de rendimento. E é uma forma é a forma mais simples de você imediatamente começar a guardar o seu dinheirinho, mas sim, se você quer juntar uma quantidade de dinheiro maior, você precisa estudar formas mais rentáveis de um CDB, de qualquer que seja, dependendo inclusive de quanto tempo você vai poupar e em quanto tempo lá na frente você vai precisar do seu dinheiro, né, para saber se inclusive uma previdência, que hoje é de onde a gente tem o melhor tipo de rentabilidade, né, se isso caberia para você. Ou ainda, se você não tem
esta habilidade, certamente o gerente do teu banco vai conseguir te dar essas orientações. Então, uma proximidade com o gerente do teu banco, indo lá assim, ó, meu salário aqui é R$2.000, mas eu já tenho condições de guardar R$200 por mês, só que eu vou precisar desse dinheiro daqui 5 anos, ou eu vou precisar desse dinheiro daqui 1 ano. O seu gerente, ele vai saber te orientar em qual a melhor forma de você aplicar o seu dinheiro. Ele vai saber. Mas na pior das hipóteses, se você não sabe o que você tem que fazer, abre agora uma conta de poupança e começa a botar lá, ó, o seu dinheirinho todo mês. Na pior das hipóteses, faz o seu boleto. Meu boleto é R$300 todo mês, mas ele vai lá para minha continha de poupança. Estuda, pensa, procura alguém que você confia, uma mentoria, um gerente. Eles vão te orientar de uma forma inteligente pelo montante e principalmente daqui quanto tempo que você vai precisar usar esse dinheiro, porque isso faz muita diferença, tá, gente? Quanto tempo daqui para frente que você vai precisar do teu recurso disponível, né? Não tô te ouvindo, Carol, tá no mudo. Perdão. Mais perguntas, pessoal? Não? Já tem gente falando aqui, Renata, que tá difícil parar de comentar, porque a palestra tá ótima. Foi eu? Pra Isso variar. mesmo, Sócrates. Não, eu posso falar? Sim. Claro, Sócrates. Então, eu estava ouvindo a Renata falando e estou assim, gente, eu estou vivendo isso, meu Deus. No sentido de estar vivendo o bom, né? Eu já vivi o pior. Né? Mas, gente, esse negócio de fazer o dinheiro render é fantástico e a gente consegue, né? Até comentei. Você não é rico porque você ganha 20 mil. Você é rico porque você consegue poupar 2 mil, porque você consegue poupar 3 mil. É o tanto que a gente poupa, né? Então, assim, isso é fantástico e eu adorei porque, eu até falei, né? Parar de comentar, porque senão a pergunta do colega vai subir, ele vai ter que mandar de novo. Mas a Renata falou da poupança lá. Gente, já investi em poupança. Depois de estudar uns 2 anos direto, comecei a investir em renda. 2 anos, tá? Porque é muito conteúdo, é muita coisa que você precisa entender. Eu preciso entender o histórico da empresa, eu preciso de entender no que eu vou investir, o que é ação, o que é fundo de investimento, qual que é a diferença da ação, como que a empresa te paga, o que ela faz, o que ela faz com lucro, se ela poupa o lucro e te paga, enfim. O nome do negócio já não é à toa, renda variável. A renda é variável e a forma de você investir também é variável. Hoje, eu não invisto em poupança mais. Já investi, mas hoje eu não invisto em poupança mais porque eu acho o mercado financeiro e a de renda variável mais aproveitoso e com mais rentabilidade do que o poupança, um tesouro Selic, por exemplo, tesouro direto, etc., que é renda mais fixa. Né? Ô, Sócrates, você está perfeito. Obviamente, sim, uma renda variável, né? Existem vários tipos de aplicações que trazem bastante rentabilidade, né? Existe, mas a gente tem também o risco, e esse risco precisa ser muito bem conhecido. Então, alguém que nunca fez uma aplicação em renda variável, nada disso, eu não recomendo que o primeiro dinheirinho que pegar faça isso. Eu não recomendo. Eu recomendo que primeiro a gente acerte a nossa cabeça para fazer sobrar, para que a gente faça ali, obviamente, a gente faz o fundo de reserva, porque o fundo de reserva, sobrando ou não sobrando, faz o fundo de reserva, mas nós temos que fazer sobrar. E além de sobrar,
que a gente faça algum tipo de investimento. Agora, eu já vi muita gente realmente perdendo um recurso que economizou ali durante algum período por conta de alguma aplicação mal feita. Então, hoje, a gente vive num país muito suscetível, sim, à influência do dólar, à influência de tudo aquilo que a gente... Vocês viram aí recentemente o IGPM, né? Que era algo totalmente controlado e bumba, de repente estourou. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E é necessário estudar e estar antenado. Por isso que eu recomendo. Não sabe fazer nada? Pega seu boletim e põe lá na poupança. Enquanto isso, vai estudar. Ou se você não tem uma condição de estudar, ou se você não tem saco para isso, porque tem gente que não tem saco para isso não, tá, gente? Procure alguém que te faça essa mentoria. E os gerentes dos bancos hoje, eles fazem muito esse papel, eles conseguem nos direcionar, mas é muito importante você dizer em quanto tempo futuro você vai precisar do recurso. E eu estou dizendo isso várias vezes, gente, porque dependendo do tipo de aplicação que você fizer, dependendo do tipo de investimento que você fizer, se ele for para um longo prazo, utilizar o dinheiro antes vai te fazer perder o dinheiro. Então, pensa, isso precisa estar muito transparente. E aí, o ideal nisso é você fazer investimento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas essa proporção ideal, você também vai encontrar de acordo com os teus sonhos, de acordo com os seus objetivos. Porque, por exemplo, tem gente que está numa fase da vida agora que já construiu bens materiais. E que essa pessoa, o que ela está construindo agora? Ela está construindo uma poupança para que daqui a pouco, numa aposentadoria, ela tenha ali um recurso para utilizar, né, depois de uma aposentadoria. Isso é um ponto. Tem gente que não, que está fazendo um investimento ou juntando recurso para comprar um carro, para pagar uma pós-graduação, para pagar um curso, para fazer uma viagem. Então, é um menor tempo. Então, isso tudo precisa ser avaliado de uma forma muito cuidadosa. E parabéns, viu, Sóstenes, por fazer parte da minoria dos brasileiros que hoje fazem sobrar, se organizam para sobrar. Exatamente. Bom, pessoal, olha só, então, acho que nós temos aqui, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui fazendo essas perguntas para a Renata com mais detalhes, mas nós já estamos aqui pensando, programando um outro webinar específico dessa parte financeira. A gente já falou isso com a Renata. Renata, você vai precisar fazer um outro webinar para a gente conversar aqui questões específicas, tá, gente? Então, podem comemorar aí, em breve a gente vai convidar a Renata novamente, porque nós precisamos aprender até essa educação financeira, né, Renata? A gente recebe muitos alunos que vêm aqui na Newton, conversam algumas questões conosco, e aí acabam chegando para o Carreiras e tal, e a gente sabe que se tivesse uma educação financeira mais apurada aí, ou se a gente fosse educado, né, financeiramente, se a gente tivesse essa cultura, muitas dessas questões não aconteceriam. Pessoal, nós queremos agradecer demais, né, a Renata. Renata, muitíssimo obrigada pelo carinho, pela clareza, né, por ter compartilhado tanto dos seus conhecimentos, mesmo que tenha sido objetivo, porque é tanta bagagem, né, gente, que a Renata tem. Então, trazer aqui para a gente um pouquinho do que ela sabe que dá certo, né, principalmente para vocês que estão aí na vida acadêmica, que precisam dessa organização. Nós te agradecemos muito, Renata. Seja sempre muito bem-vinda. As portas aqui do Carreiras estão sempre abertas para você. Pessoal, colocamos aí o link, tá, do certificado para vocês. Eu vou enviar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo anexar aqui. Vou anexar aqui para vocês um convite, tá, para amanhã. Vocês participarem também de uma palestra que vai ser oferecida para o pessoal da pós-graduação. Mas a gente gostaria de convidá-los também a participarem, porque nós teremos um convidado muito especial, falando justamente sobre empregabilidade e trabalhabilidade em BH e região metropolitana. Então, ele vai falar sobre as possibilidades de trabalho e emprego em BH e região metropolitana. Isso é muito legal. Ele é um headhunter, trabalha com recrutamento e seleção, tá? Eu mandei aí para vocês o folder. Gente, querem
tirar alguma dúvida, precisam de alguma orientação, vou colocar o e-mail do Carreiras aqui para vocês, carreiras@newton.paiva. Eu coloquei meu A e-mail Renata aí colocou também, tá, aí. Carol? Olha aí que beleza, gente. Se alguém tiver qualquer situação específica da Newton, que estiver precisando de algum apoio, de algum suporte, eu estou sempre disponível para os alunos, para os egressos, para quem está aqui que não é aluno ainda e quiser estudar na Newton, a gente tem um monte de oportunidade legal, então estou sempre disponível, eu coloquei meu e-mail aí para vocês, viu? Muito obrigada, viu, Renata? Pela oportunidade, você e a Thaís, toda a equipe de carreiras, brilhem sempre muito do jeito que vocês estão brilhando aí, isso faz muita diferença na vida dos nossos alunos e dos nossos egressos, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês estão construindo. Imagina, a gente é apaixonado com esses alunos, eu daqui a pouco vou ligar para um aluninho, para a gente conversar um pouco, sabe? Então, daqui a pouquinho a gente faz isso com o maior amor. Então, gente, vocês são alunos do coração, né? Aguardamos vocês aí. Amanhã, Felipe perguntou aqui, como fazer a inscrição para o evento de amanhã? Tem link direto? Eu não tenho o link direto aqui, Felipe, mas vocês podem entrar lá no site da Newton Pós-Graduação, que vai ter o link lá para vocês fazerem a inscrição, tá? Ô, Paty, caso você tenha aí para enviar, eu não recebi aqui o link direto, mas vocês podem mandar e-mail para a gente no Carreiras também, que eu mando para vocês o link direto amanhã cedo, tá? Pessoal, muito obrigada a todos vocês pela participação. Tenham uma excelente noite. Pensem sobre tudo que nós conversamos aqui. Precisando de algo, o Renato está à disposição e nós, do Carreiras, também estamos à disposição de vocês. E nós aguardamos vocês na quinta-feira, então, para a gente entender um pouco mais sobre planejamento do tempo e estratégias de estudo, tá? E aí a gente fecha aqui a nossa primeira série de webinars com chave de ouro. Excelente noite para vocês, pessoal. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, Renata. Muito obrigada, viu? Excelente noite. Tchau, Sóstenes. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Carol.